Capítulo 7. Iluminismo, Inconfidência Mineira e Revoltas Coloniais. No século XVIII, o Brasil vivenciou uma série de transformações impulsionadas por ideias vindas da Europa e pelo crescente descontentamento da população com o domínio português. Esse período foi marcado pelo avanço do pensamento iluminista, que influenciou profundamente líderes e movimentos sociais e políticos na colônia. Ao mesmo tempo, a exploração econômica, os altos impostos e a desigualdade social alimentaram revoltas em várias regiões. Entre elas, destacou-se a Inconfidência Mineira, um dos movimentos mais simbólicos da luta pela liberdade no Brasil. O Iluminismo e suas ideias. O Iluminismo foi um movimento filosófico europeu que surgiu no século XVIII, também conhecido como Século das Luzes. Seus principais valores eram a liberdade, a igualdade, a razão, o progresso e a autonomia do indivíduo. Os iluministas criticavam o absolutismo, os privilégios da nobreza e da igreja, e defendiam governos baseados na vontade popular e nos direitos naturais. Essas ideias chegaram ao Brasil através de livros, viajantes, estudantes brasileiros que estudavam na Europa e pela influência da Revolução Francesa, 1789, e da independência dos Estados Unidos, 1776. Elas começaram a circular principalmente entre os setores mais letrados e ricos da sociedade colonial, que também estavam cansados da dominação e exploração portuguesa. Inconfidência Mineira, 1789. A Inconfidência Mineira foi uma das mais conhecidas revoltas inspiradas pelo Iluminismo. Ela ocorreu na capitania de Minas Gerais, região que vivia o declínio da mineração e sofria com a pressão fiscal da coroa portuguesa, especialmente com a ameaça da derrama, cobrança forçada de impostos atrasados. Um grupo de homens da elite mineira formado por intelectuais, militares, religiosos e proprietários de terras começou a planejar a separação do Brasil em relação a Portugal. Entre eles estava Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, que se tornaria o símbolo da revolta. O movimento tinha como objetivos principais proclamar a independência de Minas Gerais, criar uma república inspirada nos ideais iluministas, desenvolver a economia local sem interferência da metrópole, acabar com os pesados impostos cobrados por Portugal. No entanto, a conspiração foi descoberta antes de ser colocada em prática. Vários participantes foram presos e julgados. Tiradentes, por ter assumido a responsabilidade, foi condenado à morte e enforcado em 21 de abril de 1792. Os demais foram presos, exilados ou absolvidos. Revolta dos Alfaiates, 1798. Outro importante movimento foi a Revolta dos Alfaiates, também chamada de Conjuração Baiana, que ocorreu em Salvador. Diferente da Inconfidência, que foi liderada por membros da elite, essa revolta teve grande participação popular, incluindo soldados, artesãos, negros livres e até escravizados. Os revoltosos exigiam o fim da escravidão, a independência da Bahia, a igualdade entre brancos, negros e mestiços, a criação de uma república inspirada nos princípios da Revolução Francesa. A revolta foi duramente reprimida. Diversos participantes foram presos e 4 deles, inclusive 2 alfaiates negros, foram executados publicamente. Apesar disso, a Conjuração Baiana se destacou por levantar pautas sociais avançadas para a época. Outras revoltas coloniais. Durante o período colonial, outras revoltas também expressaram o descontentamento da população com o domínio português. Entre elas destacam-se Revolta de Beckman, 1684 no Maranhão, contra os abusos da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Guerra dos Emboabas, de 1707 a 1709, entre paulistas e forasteiros pelo controle das minas. Guerra dos Mascates, de 1710 a 1711, entre comerciantes de Recife e senhores de engenho de Olinda. Esses conflitos revelam que a insatisfação com o sistema colonial era generalizada e que os brasileiros, de diferentes regiões e classes sociais, estavam dispostos a lutar por mudanças. Conclusão. O século XVIII foi um período de grande efervescência política e intelectual no Brasil colonial. As ideias iluministas colocaram em xeque a legitimidade da dominação portuguesa e inspiraram os primeiros movimentos pela liberdade e pela igualdade. Revoltas como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana mostraram que o desejo de autonomia e justiça social já estava presente muito antes da independência formal do país. Esses episódios são marcos importantes da formação da consciência política brasileira e devem ser lembrados como símbolos de resistência e esperança.